E diz assim, ó, Isaías 43:13. O epígrafo diz: só Deus resgata a Israel. E aí o verso 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem... Deixa que eu cate. Dá uma olhada para tua irmã e diga assim: operando Deus, quem impedirá? É baseado nessa palavra que eu quero falar um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito por mim. Não, é baseado nessa palavra que eu quero falar do que Deus vem fazendo desde os primórdios, desde quando Ele existe. Porque ainda antes que nós viéssemos, antes que o sol, a lua, a água viesse a acontecer, Deus já se fazia presente, e Ele continua a operar na minha e na sua vida. Quando nós começamos a ler esse livro, nós olhamos para um Israel que está deprimido, olhamos para um Israel que está de cabeça baixa, porque eles tinham vencido, ganho, vivido vários momentos de triunfo, vários momentos onde Israel como nação pôde sentir a mão do Deus forte trabalhar em favor deles. Mas durante alguns longo tempo da vida do povo israelita, a Bíblia declara que Deus provou a esse povo. Eu preciso liberar uma palavra: Deus só prova quem Ele ama. Não, querido, talvez essa noite você chega aqui, você está dizendo: pastor, eu não estou entendendo por que tanta prova, por que tantas dificuldades. É porque você é amado de Deus, e quem é amado de Deus é provado. Aquele povo, ele está cabisbaixo, ele está deprimido. Eu vou dizer que no meio da prova é a oportunidade de você mostrar aquilo que você tem de melhor. É no meio da prova, quando você está sendo esmagado pelas adversidades, você tem a oportunidade de ser derramado azeite. Azeite que cura, azeite que transforma, azeite que traz vida para outras vidas. Ei, querido, pergunta para o teu irmão: na prova está saindo azeite ou está saindo veneno? É na prova. É na prova que nós mostramos o nosso caráter. É na prova que nós mostramos por que nós estamos aqui. Eu conheço algumas pessoas que, quando estão bem da vida, ou bem com a vida, eles contam tantos testemunhos, contam tantos milagres, contam tantas bênçãos, que nós até acreditamos que é verdade. Mas aí, quando vemos Deus espremer, ele começa a murmurar, ele começa a questionar quem é Deus. Ei, a palavra que li hoje, não tira daqui não, deixa aqui, ó, aqui, que eu li hoje, diz: operando Deus, quem pode impedir? Deus é aquele que opera na nossa aflição, mas também opera na bondade. Deus é aquele que opera na alegria, mas também opera na tristeza. E é baseado nisso que eu quero contar para você que eu nasci num lar instável. Eu nasci num lar não, eu nasci numa casa instável. Uma casa onde acontecia um pouco de tudo. Meu pai e minha mãe, eu nunca tive o privilégio de, como família, sentar numa mesa, num café da manhã com meu pai e minha mãe. Embora eu esteja aqui com os meus tenros 60 anos, eu não tenho registro na memória do meu pai pegar na mão da minha mãe, de uma palavra de afeto. Eu quero deixar um recado para você que é pai, principalmente pai de menina. Talvez por eu ter vivido tanto desafeto, por falta de paternidade, por falta de um pai que pegou na minha mão, por falta de um pai que pagou um sorvete, por falta de um pai que disse, que poderia ter dito: você é linda. Eu me tornei uma mulher amarga, uma criança triste. Pai, seja você o primeiro pai a dar um buquê de flores para sua filha. Seja você o primeiro pai a dar o anel de 15 anos para ela. Seja você o primeiro pai a dizer: eu te amo, para que quando ela crescer, ela não viva de amores dependentes emocionais, mas que ela possa dizer: eu já conheço o pai aqui terrestre, e também já estou tendo a oportunidade de conhecer um pai celestial. É esse que cuida de mim. Um pai ausente, um pai o qual a única expressão que vejo, lembro e passa a minha memória, um homem que espancava, batia na minha mãe, palavras fortes. A minha mãe enfrentou todos os pilares da violência doméstica. A minha mãe, ela era constantemente humilhada. Eu lembro que num dos últimos aniversários da minha mãe, a patroa da minha mãe chegou com uma travessa
mais ou menos desse tamanho. E o meu pai pegou aquela travessa e fez cocô em cima da travessa, para que nós não viéssemos comer aquela lasanha. Por incrível que pareça, aquela lasanha era algo importante para nós, era algo especial, era o presente, porque eu fui criada da seguinte forma: aos domingos, meu pai me pegava, levava no início da feira, ele ficava no bar tomando sua pinga, e eu esperava os feirantes jogar aquilo que sobrou para levar para colocar na mesa da minha casa. Então aquela patroa da minha mãe estava nos mostrando que existiam outras alimentações, que existiam outras oportunidades, mas o meu pai, através daquele jeito forte, ruim, mas uma vez ele fez a minha mãe se sentir pequena diante daquela situação. Eu lembro que nos dias de calor, meu pai fazia xixi na jarra, colocava dentro da geladeira para que a gente pudesse beber a urina dele. A minha casa era uma casa sem a presença de Deus. Talvez você está dizendo assim: pastora, minha casa também está uma bagunça, está uns palavrão, está saindo umas coisas esquisitas lá. É porque você está esquecendo de convidar Jesus para morar dentro da tua casa. Você está esquecendo de abrir as portas e dizer assim: não, o que eu tenho aqui em casa não é uma criança danada, não é aquele abençoado, não. O que eu tenho aqui em casa é a presença de Deus, e aonde a presença de Deus está, não nos falta nada. Eu lembro que numa situação de obstrução eu arrumei aqui agora, entupimento, uma situação de entupimento. O homem veio desentupir o esgoto ou a fossa que tinha dentro daquela casa, e ele fez uma vala, e naquela vala passava o xixi, o cocô, as funções fisiológicas das pessoas. A minha mãe, uma mulher deprimida, ela coloca um papelão em cima, e aquela vala ficou muito tempo no meio da nossa casa. Eu morava numa casa onde tinha 7 casas no mesmo quintal. Eu lembro que um dia eu estava comendo arroz com arroz. Eu olhei para aquela vala, naquele cocô tinha carne e tinha cenoura. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, nós não comemos carne nem cenoura. A minha mãe olhou, me abraçou e ela falou: filha, um dia tudo vai ficar bem. Ei, dá uma olhada para o teu amigo e diz: um dia tudo vai ficar bem. Deus, com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de amor, nos tirou daquela casa e nos levou numa casa no centro da cidade, uma casa individual, e começou o meu tempo de alfabetização, o tempo em que a gente vai para a escola e começa a conhecer os amigos, começa a fazer amizade. Eu lembro que meus amigos, eles iam com caderno, com desenhos, com cadernos mesmo, eu ia com folhas separadas. Minha mãe não tinha condições de dar um caderno escolar para mim, sou filha única, e eu descobri na minha infância que eu necessitava, que a linguagem de amor era palavras de afirmação. Porque eu chegava em casa com os meus desenhos, eu dizia: pai, mãe, olha o que eu fiz. E o meu pai e minha mãe não tinham tempo para olhar para aquele desenho, não tinham tempo para prestar atenção no meu desenvolvimento. Já vou deixar um alerta para a igreja de hoje: você pode brilhar aqui no altar, o que você não pode é ser um fracasso dentro da tua casa. Não, você pode ser profeta, você pode ser cantor, você pode ser um grande intercessor, mas se você estiver falhando como pai e mãe, não está valendo de nada o que você está fazendo para o Senhor, porque o primeiro ministério ainda continua sendo família, o primeiro ministério ainda continua sendo a nossa casa. Nesse mundo conturbado, eu encontro um senhor que frequentava a minha casa, tinha amizade com meus pais, de vez em quando ele levava alguma coisa em casa. E eu lembro que um dia eu vinha vindo com a minha folha, eu toda espoleta, porque eu sou espoleta, e eu toda espoleta, eu vinha vindo, ele parou e falou assim: ô Sandra, o que é isso? E eu disse: é meu desenho. Ele olhou e falou assim: nossa, como você é inteligente, como você desenha bem, hein, menina? Ei, quem sabe você vai ser uma moça que vai pintar quadros. E ele me abraçou e me deu um lápis de cor. Eu fui para casa tão feliz, foi o primeiro elogio que eu recebi. Eu me senti assim super criativa. Passado um dia, 2, talvez 4 dias, eu não sei, só sei que nós uma passada, eu passo e ele fala: Sandra, e aí, tem desenho novo? Eu falei: acho que tem. Fui lá, ele me elogiou de novo, elogiou o desenho e me deu uma lata de sardinha. Depois de algum tempo eu passo
E esse homem é o primeiro homem que eu vou ter relações sexuais com ele. Ele me expôs no banheiro daquele mercado. Eu estava tendo um encontro com o pedófilo. Eu estava tendo um encontro com alguém que frequentava a minha casa, com alguém que era de confiança não sei, de alguém que era amigo dos meus pais. Ele, aproveitando a oportunidade da falta de carinho, da falta de amor que eu tinha dentro da casa, ele começou a liberar sobre mim palavras de afeto. E quando eu vi, com 8 anos de idade, eu estava sendo estrupada, e naquele lugar de dor, por incrível que pareça, era o único lugar que eu me sentia amada. Naquele lugar de dor, naquele lugar de vergonha, era onde alguém parava para dizer: você é bonita, você é inteligente, você vai ter um futuro, querido. Que o teu filho, a tua filha, não precisa buscar lugares fora da casa para saber quem ele é. Que você possa usar as 5 linguagens de amor. Não importa o tempo difícil que você esteja enfrentando, que dos seus lábios saia a palavra de afirmação para essa criança, para que quando ela cresça, não sobre respingo de carência. Tem tantas mulheres adultas que hoje estão se integrando, ora aqui, ora lá, porque quando era criança não foi feita uma afirmação daquilo que ela era. Eu já preciso falar com você, porque eu tenho liberdade de bater esse papo com você. Nós que somos mulheres solos, nós que somos o quê? Tem pouquinho aqui. Mulher solo é aquela que é acima, pelo menos eu considero acima dos 35 a mais. Aquelas que são solteiras, divorciadas e viúvas. Essas são mulheres solos. Não, pastor, eu tenho uma menina de 15 anos que está chorando por causa de homens. Vara nela. A Bíblia diz que pode bater, corrige teu filho com vara, porque com 15 anos é muito cedo para chorar. Não, eu estou falando com mulher adulta, com mulher que sabe o que quer, com mulher que já conhece a sua identidade, com mulher que já tem uma estrutura. Eu quero dizer que você já é reconhecida no céu. Não para com esse negócio de fazer gabinete com a pastora, assim espero. Para de fazer, porque tem mulher que gosta de fazer gabinete com o pastor, né? Mas a daqui não, daqui são tudo curada. Olha que coisa mais linda do mundo. Eu espero você, mulher, você que é mulher solo. Para com esse negócio de fazer gabinete com o pastor. A pastora, eu estava com o Pedro. Passou 15 dias, o Pedro largou de você. Pastor, eu estava com o João. Passou 20 dias, o João largou, eu estava com o Marcos. Ei, querida, seu coração não é a arca de Noé, para todo animal está entrando. Dá uma segurada aí. Você é a obra-prima do Senhor Jesus. Ei, que negócio é esse de querer buscar afirmações em relacionamentos humanos? Você é mulher, você é joia preciosa. O Eterno tem alguém especial para você. Para de ficar se misturando no meio de bijuteria, dizendo mais, não, eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo certo Deus irá trazer o melhor para mim, pois a Bíblia declara que eu não vou precisar correr atrás, Ele vai me encontrar. Deus vai te encontrar. Deus tem um encontro já contigo. No meio daquele relacionamento da pedofilia, eu não tinha para quem contar. Eu não tinha para quem dizer o que eu estava passando. Eu já vou contar o final desse desfecho, porque às vezes as pessoas perguntam: e aí? Depois de adulta, bem depois, a filha desse homem, os 3 filhos desse homem, eles são meus amigos. Nós frequentamos, eu creio que a mais amiga minha deve ter 2 anos mais velha que eu. Eu olhava para aquela menina, eu via aquele homem colocar ela nos pés e andar com ela sobre os pés. Eu via ele carregar aquela menina, e era aquilo que eu queria para mim. Eu não estava falando para ele que eu queria uma noite de sexo, uma tarde de sexo. Eu estava dizendo para ele: eu também quero ter um pai como você. Eu também quero poder ter um pai que me abraça, que me pega no colo. Mas infelizmente meu pai não entendeu, e aquele homem não tinha um caráter suficiente para me acolher como filha. Depois de adulta, há mais ou menos 4 anos atrás, a filha desse homem chega em casa, e ela diz: Sandra, meu pai está acamado, e já faz alguns meses que ele está chamando você, e eu vim aqui para buscar você, para falar com ele. E eu sorri. Já estava pastoreando, já estava pregando, já estava vivendo uma outra história. E quando eu chego na frente do pedófilo, eu falei para ela assim: eu não posso ir porque eu estou no trabalho, mas fala para ele que no meu dia de folga eu estarei lá. E aí Deus falou para mim assim: você está preparado para encontrar com esse homem? Eu falei: Deus, eu já perdoei. E aí Deus falou para mim: então vamos fazer um tratamento antes de você ir lá.
vai no mercado e compra uma lata de sardinha. Eu fui pela manhã, saí para trabalhar, passei no mercado, peguei uma lata de sardinha, coloquei na minha bolsa, trabalhei o dia todo. Quando foi à tarde eu cheguei em casa e eu falei, vou fazer uma macarronada. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, eu lembrei da cena. Eu lembrei eu dentro daquele banheiro. Eu lembrei quantas vezes ele entrou dentro de casa, fez sinal para mim com os olhos, e eu tive que sair. Naquele momento eu dobrei os meus joelhos e eu orei, e eu pedi perdão. Pedi perdão pela ausência da paternidade dentro da minha casa. Eu pedi perdão pela ausência da minha mãe dentro da minha casa. Eu pedi perdão por eu ter ficado calado, sem ter alguém que eu pudesse confiar para contar. Respirei fundo e fui visitar aquele homem. Quando eu chego, aquele homem está deitado, bem mal. Está a esposa dele, todos do lado ali. E ele fala assim, Sandra, eu preciso pedir perdão para você. E eu dou um sorriso para ele e falei, ele já está perdoado. Ele falou, não, perdoado é só quando a gente confessa. E aí ele chamou a esposa para perto e disse assim, amor, eu estupei a Sandra quando ela tinha 8 anos. O cenário ficou pesado dentro daquela casa. Não tinha nenhuma pessoa que as lágrimas não derramassem. Eu, ele, esposa, filhos. Eu lembro a minha amiga me abraçando e dizendo, por que você não contou para mim? Ela tinha a mesma idade que eu. Falar o que para ela? E eu olhei para ele, abracei ele e falei, eu tenho que agradecer ao Senhor. Porque agora, como adulta, o Senhor está me dando uma oportunidade de eu liberar perdão na tua vida. O Senhor está me dando uma oportunidade de poder dizer que eu fui curada nessa área. Eu te perdoo, eu te amo, eu te respeito como pai, eu te respeito como ser humano. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de quando eu chegar no céu não precisar justificar, porque eu achava que era eu que estava errado, mas Deus me deu a oportunidade de voltar no meu passado e dizer, não, as dores do teu passado não vai atrapalhar o presente que eu já escrevi para a tua história. Eu estou declarando para você, igreja, que a frustração do teu passado não vai atrapalhar o presente que Deus está escrevendo na tua história. Aquele homem, depois de 4 ou 5 dias, ele morre. E a família chama eu para fazer o funeral dele. Tenho amizade com a família. Não tenho constrangimento de contar no altar, porque a família sabe, nós sabemos, eles sabem que eu não conto em mágoa. Eu conto como testemunho declarado de que Deus é aquele que pega as dores do nosso passado e faz transformar testemunho no presente. Estou crescendo nessa família desestabilizada, nessa falta de amor, sendo amarrada, presa pela pedofilia, um pai alcoólatra. E eu creio, eu não entendo, mas eu creio que foi assim. Esse pedófilo, ele me faz sentir a primeira vez a dor do abandono, porque naquele lugar é onde eu recebi elogios, aquele lugar é onde a minha autoestima era levantada. Com 12 anos, talvez eu com meu corpo, que já não era mais de criança, esse pedófilo me abandona. Eu estou indo para os vícios do alcoolismo, pelo vício do cigarro, porque meu pai e minha mãe tinham aquele negócio, vai lá acender o cigarro para mim, e eu acendo o cigarro aqui, acendo ali. Eu com 12 anos eu já tinha o vício do cigarro. O meu pai, quando nós mudamos de casa, nós mudamos bem próximo a uma igreja evangélica. Todas as vezes a minha mãe, ela começou a se desenvolver no terreiro espírita, ali no candomblé. Todas as vezes que nós íamos para o candomblé, minha mãe pegava as roupas dela, as guias, os aparatos, e quando nós passávamos em frente da igreja, meu pai com 37 anos, ele ouvia aquele barulho de glória a Deus, aleluia. E aí meu pai dizia assim, eu não estou entendendo esses crentes, a vida está tão difícil, existem tantas barreiras, e ainda eles têm coragem de glorificar a Deus. Eu quero dizer para você que nós glorificamos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele vai fazer. Não, eu não agradeço, eu não glorifico a Deus porque Ele faz milagre, eu glorifico a Deus porque Ele é o nosso milagre. Tem alguém que pode glorificar a Deus nessa noite? Quando um dia meu pai deixa minha mãe ir para o terreiro, e ali entra dentro da igreja. Dentro da igreja ele ouve uma palavra, e a palavra é essa: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar.
O meu pai aceita Jesus Cristo como Salvador. Olha que palavra linda. Um homem bêbado, um homem que batia na esposa, um homem adúltero, que traía a esposa no leito da casa, ele entrega a vida para Jesus. Ele chega em casa com Bíblia na mão, é lógico que alguns resquícios da bebida, e ele chega com a Bíblia na mão e ele diz: Benedita, eu entreguei minha vida para Jesus. Quem era minha mãe? Uma mulher amarga, uma mulher triste, uma mulher que talvez sem esperança. Ela diz: o quê? Depois de tudo que nós enfrentamos, depois de tudo que nós passamos, você vem agora com essa conversinha que você é crente. Agora eu estou lá na Umbanda. Lá na Umbanda eu estou dando passe. Lá na Umbanda eu estou me formando para mãe de santo. Você aqui dentro de casa não fica. E começou a bater no meu pai. Ela pega a Bíblia, começa a falar uns palavrões e bate no meu pai, grita, rasga a camisa do meu pai. Meu pai está parado. Meu pai está parado e ele está dizendo assim: Benedita, eu entreguei a minha vida para Jesus. E aí eu lembro que o meu pai, com as lágrimas descendo, ele falou assim: eu encontrei a paz, e ninguém vai tirar a minha paz. Levanta a mão porque eu quero profetizar para você. Jesus é a nossa paz. Ninguém vai roubar a nossa paz. Talvez diante de um divórcio, diante de uma doença, o diabo está querendo trazer um desequilíbrio sobre a tua vida. Eu estou declarando hoje que o nosso Deus, Ele é a paz. Ninguém vai roubar essa paz. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. A minha mãe está batendo no meu pai não revida. Meu pai está em silêncio. E até que ela diz: arruma sua mala e sai. 37 anos de idade. Meu pai começa a arrumar a mala, eu começo a chorar. Uma menina de 12 anos. A minha mãe falou assim: você vai dormir aqui hoje, porque a Sandra está chorando. Mas amanhã, cedo, eu quero que você vá embora. À noite, contava a minha mãe que ela sentiu um frio, uma indisposição. Ela estava dormindo no quarto, eu estava dormindo no quarto dela e meu pai no meu. Ela sentiu um frio, uma indisposição. Ela saiu, foi até a cozinha, acendeu uma vela para os Exus que ela servia. Quando ela estava voltando, ela viu uma sombra, um vulto passar por detrás dela. Ela falou: tem gente em casa. Ela foi correndo chamar meu pai: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Realmente Deus tinha preparado um lugar. Meu pai teve um infarto com 37 anos. Ele aceitou Jesus na quarta-feira à noite, e na quarta-feira pela madrugada ele veio a falecer. Eu demorei a entender, mas eu sou grato a Deus, porque eu sei que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai na glória. Eu sei que se eu permanecer fiel, num corpo transformado, eu vou ver meu pai, e eu vou agradecer a Deus pelo Senhor ter tido uma misericórdia tão grande com esse homem, que o levou de imediato para que ele não se perdesse. Sabe o que eu estou revelando aqui? Que quando Deus tem um plano de salvação para alguém, fica tranquilo, ele não se perde. Tem uma moça que está bem aqui na fila, vou focar em você, de blusa azul. Aí eu vou indo retinho, retinho, retinho. Tem uma menina de óculos, blusa preta. Fica de pé, minha querida. Tomara que ela ache ela. Isso. Fica de pé. Relemanda soe. Relemai toni refou deli refaz. O nosso Deus, Ele não é um Deus de engano. O nosso Deus é um Deus que é verdade. E quando Ele diz que vai salvar, Ele vai salvar. Enquanto eu estou pregando nesse altar, eu vejo Deus entrando dentro da tua casa. O Eterno diz: descansa o teu coração, porque a promessa que eu fiz na tua vida e na tua história continua de pé. Por acaso sou Deus o homem para que minta? Se eu disse que vou transformar, é porque eu vou transformar, diz o Senhor dos Exércitos. Fica duas pessoas. Fica uma mulher e uma pré-adolescente. Uma pré-adolescente de caráter deformado. Eu era uma menina com 12 anos que eu batia na minha mãe, cuspia na cara dela, já tinha relações sexuais com vários homens. Eu roubava, eu mentia. Talvez você vai perguntar assim: onde você aprendeu isso, Sandra? Dentro de casa. Eu nunca vi meu pai dizer eu te amo. Eu vi meu pai bater. Então eu também batia.
Eu lembro que a minha amiga levou uma maçã grandona. A minha mãe colocava de vez em quando uma maçã pequenininha, não sei, hoje talvez eu lembre o nome, uma maçã pequenininha para me levar de merenda. E a minha amiga levava aquela maçã que para mim é a maçã da Branca de Neve. Eu pedi para ela uma vez, pedi duas, a terceira não deu, eu sentei a mão nela e peguei a maçã. Aí o pai dela, como é esperto, porque você tem que ser inteligente, o pai dela começou a colocar duas maçãs, uma para mim e uma para ela. Ela é minha melhor amiga até hoje. Eu não sei se é de medo de apanhar, mas ela é minha melhor amiga até hoje. A minha mãe, ela passou grandes lutas, grandes tristezas e dificuldades comigo. Imagina uma menina de 12 anos batendo no rosto da mãe na rua, arrancar roupa, cuspir. E aí eu quero dizer para você, talvez você está dizendo assim, pastora, não dá nem para imaginar. Sabe essa criança que quando a gente vê na rua, que ela desmaia, que ela pula, que ela arranca o cabelo, que ela ergue as pernas? Não, você sabe essa criança que quando chega no mercado, ela pega uma uva, vai chupando sem pagar? Aonde será que ela aprendeu isso? Com você. A criança é reflexo daquilo que ela vê dentro da casa. Não, sabe aquele telefone que toca, e aí a sogra, você fala para sua filha, fala que eu não estou. Você está ensinando ela a mentir. Quando o testemunho de Jeová bate palma, você manda a criança responder que não está. Você está ensinando a mentir. Aquela uva que você pega para chupar no mercado sem pagar, você está ensinando a criança a roubar. A criança é exatamente aquilo que ela vê dentro de casa. Você que escolhe o caráter que você quer que o teu filho tenha. Você que decide qual é o nível de maturidade que você quer que o teu filho tenha. Eu era uma criança torta. Eu lembro que minha mãe fazia as garrafa mesmo, ela cortou uma garrafa de tubaína, não sei se vocês já viram, e fez um copão grandão. Ela fazia aquilo de copo de caipirinha. Nós assistíamos culto. Quantas as vezes nós sentados na frente da televisão, o pastor dizia assim, você que está com esse copo de pinga aí na mão, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe pegava pinga, bebia um gole e dizia, é para nós, Deus vai falar com nós. Bebia a pinga. Nos dias do culto de domingo, a minha mãe, enquanto ela estava no terreiro, eu escolhia um lugar como esse, um lugar cheio da presença de Deus. Eu ia na porta da igreja, colocava uns shortinhos curtos aparecendo a bochecha, colocava uma blusa agarrada e ficava na porta da igreja. Eu vou contar isso aqui porque aqui não tem, então daí o pastor já corta se chegar. Naquela igreja tinha algumas pessoas que tinham um título diferente, a quarta pessoa da Trindade. Quando eles olhavam aquela mulher, aquela prostituta de shorts curtos, mini blusa, alcoólatra, com 2, 3, 4, 5 dias sem tomar banho, elas olhavam, entravam do outro lado, diziam, ela vai para o inferno. Essa aí Satanás já pegou ela. Querido, a palavra de Deus diz que a chave do inferno não está na mão do diabo. O que ela está fazendo na sua mão? Solta essa chave e começa a levar a presença de Deus para aquele que se encontra perdido. Começa a pregar a palavra para aqueles que se encontram feridos, machucados. Você tem a chave que abre as portas do céu para alguém. Um dia, uma criança de apenas 6 anos de idade, eu estou chegando alcoolizada, ruim, fedida. Ela vem correndo até mim, me abraça e ela diz, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu não sei do lado de quem você sentou. Talvez o lado que você sentou tem até uma rinchinha e você fala, pastor, eu não vou com a cara dela, vai com a sua mesmo. Dá uma olhada e diz, Jesus te ama. Quantas das vezes eu disse a Deus, eu não tenho o dom de ganhar almas para Jesus, eu não tenho teologia, eu não tenho hermenêutica. E Jesus falou assim, apenas abre a tua boca e diga ao mundo que eu amo. Querida, Deus não está esperando você ter curso de mestrado em teologia, mas Ele está esperando você ter um amor tão extraordinário, que seja derramado na vida daqueles que se encontram perdidos. Que você seja a chave para dizer, eu conheço um Deus que te ama. Aquela menina, todas as vezes, eu bêbada, suja, mal vestida, ela vinha, me abraçava e dizia, Jesus, Sandrão, Jesus te ama. Um dia que eu menos esperava, aquela menina chega na porta de casa e ela vem conversar comigo. Ela disse, Sandrão, vai ter culto na minha igreja. Eu olhei para ela e ela falou, o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais que a minha visita é a Sandrão.
Eu conheci o culto da igreja evangélica assim. O culto que eu conhecia é aquela na televisão que eu disse para vocês. E as pessoas caíam endemoniadas, o pastor começava a fazer entrevista, né? De onde você veio, para onde você vai, né? Eu falei, o quê? Eu nunca que vou entrar na igreja de crente, porque vai começar a fazer entrevista de onde veio, para onde vai. Eu vou ficar uns 5 meses dando entrevista lá, vou nada. Não, imagina ficar rolando com a mão torta lá, nunca. Aquela menina sorriu para mim, ela fala, e eu falei para meus pais, a minha visita é a Sandrão. Eu estou ali olhando para aquela menina, porque aquela menina era a única que ela me dava um amor sem pedir nada em troca. Ela amava-me por aquilo que eu era. Ela aceitava-me fedendo, bêbada, alcoolizada. Ela me fazia sentir igual. Eu olho para ela, dou um sorriso e falo para ela assim, ó, vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri com um sorriso largo. E ela disse, Sandrão, se eu for, você vai na minha? Eu falei, vou. Ela falou, então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Aquela criança tinha 6 anos de idade, mas ela já conhecia o que era cobertura espiritual. Eu vou abrir uma chave aqui, não vou nem olhar para os pastores dessa casa. Aquela menina não é que nem eu e você que fica consultando o profeta gospel, que fica ali no Instagram esperando a oração do profeta. Não, eu quero dar falar, eu tenho casa, eu tenho pastor, eu tenho direção. Eu não preciso correr atrás da bênção. A bênção anda atrás de mim. Espera um pouco, porque eu sei quem tem um direcional para me dar. Querida, eu quero dizer para você, para desse negócio de oba-oba. Começa a ter uma casa onde você tenha cobertura espiritual, onde você tenha alguém que alinhe as suas emoções, porque você possa servir a Deus em fidelidade. Não, às vezes eu fico triste, porque eu abro meu Instagram e ali naquela caixinha de stories está escrito assim, ô pastora, libera uma palavra para mim. Dá a impressão que eu vou chacoalhar assim que nem búzio, e vai sair uma palavra. Eu fico falando, será que eu sou cartomante gospel? Mas aí eu entendi que essas pessoas são aquelas que não têm casa, que não têm pastor, que não têm líder. Aqueles ainda que não entenderam a importância desse ajuntamento aos domingos com a família para adorar o Senhor. Quantos poderiam estar aqui, embora a casa esteja cheia? Quantos poderiam estar aqui, mas estão ali chorando as suas mazelas, as suas dores, as suas sofrências, e não vieram para o melhor lugar, onde nós somos restaurados, somos edificados, onde nós levantamos daqui, saímos prontos dizendo, haja o que houver, venha o que vier, eu conheço um Deus que me ama, e Ele vai me dar uma direção do que devo fazer. Relemasse. Você fica de pé, moça de vestido estampado, aqui a terceira da fila, Relemai Choi. Quando eu comecei, quando eu fui chamada muito nova no evangelho para pregar a palavra, eu tinha 45 dias de evangélica, e o meu pastor me colocou para pregar na praça pública da minha cidade. Afinal das contas, eu era a endemoniada daquela cidade, e aí eu estava liberta. E aí o pastor falou, você vai testemunhar porque a tua cidade veja o que Deus fiz na tua vida. E eu comecei a abrir a minha boca e contar os 4 cantos. Aí o Eterno está dizendo, por que você está calada? Porque você tem guardado os dons e os talentos que fui eu quem te dei. Lembrando, relebaia, chou, denia. Há momentos que tu diz, Senhor, eu sou tão pequena. Mas aí o Eterno diz, eu não estou analisando e não te escolho pela força que tu és, mas eu escolho pelo Deus que eu sou. Abra a tua boca e fale que te digo, diz o Senhor. Vai se cantar. Aquela menina foi embora, e passado de 7 a 8 dias, ela voltou em casa. Ela voltou linda, voltou arrumada, e era uma noite de sexta-feira. Lá no Candomblé, noite de sexta-feira é dado como sexta-feira maior, aonde os espíritos têm mais potencialidade. É onde faz a entrega na encruzilhada, cachoeira, é onde faz os trabalhos de magia. Eu lembro que numa noite de sexta-feira, minha mãe foi entregar a cabeça para o guia dela. E eu lembro que lá na cidade de Santos, eu fui buscá-la com meus avós. A minha mãe está toda torta no chão. Os cambonos são aqueles que servem as pessoas que estão incorporadas. Os cambonos estão escarrando no chão e minha mãe está lambendo esse carro.
Está a galinha viva passando, a minha mãe pega a galinha viva, rasga e bebe o sangue da galinha ali naquele lugar. Não é uma noite como essa que essa menina chega em casa e ela diz: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. Eu falei com o meu pastor. O meu pastor falou que eu posso ir porque o próprio Deus vai comigo. O meu coração se inflamou. Eu falei: coitado desse pastor, ele não tem noção, ele não sabe que aonde eu vou, Deus nem entra. Pego aquela menina naquela noite de sexta-feira, minha mãe, e nós vamos para o terreiro. Quando nós chegamos lá no terreiro, eu coloco a menina no primeiro banco, começamos a bater tabaco, colocamos as nossas vestes, colocamos as roupas dos rituais, dos Exus, começamos a bater tabaco, já começamos a pôr pinga na moringa, começamos a acender as pólvora. Quando batemos o primeiro tabaco, abrimos a cortina, aquela menina de 6 anos, ela estava de joelhos, ela senta, coloca a Bíblia no colo e fica olhando para nós. Nós estamos lá batendo tabaco, fazendo a gira, faz uma gira, nada acontece, faz a segunda gira, nada acontece. A mãe maior, ela para, olha, e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando para você hoje? Sobre a tua vida não chega macumba, sobre a tua vida não chega mandinga, sobre a tua vida não chega olho gordo, porque o que está sobre você é maior. Ah, não, eu quero que você grite, para que o céu possa ouvir que você já entendeu. O que está sobre você é maior. Ah, para com esse negócio, pastora, é olho gordo, vai ter que emagrecer, querido. Oração nele. Ah, pastora, é fofoca, é inveja, vai ter que sair, pois a palavra diz que nenhuma ferramenta. Ah, você fica de pé, príncipe. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer. A Bíblia declara, enquanto eu estou pregando essa palavra, o Eterno diz assim: não aflige o teu coração. Eu vejo o Eterno movimentando os papéis, os documentos em teu favor. E ele diz assim: não sou eu o juiz dessa causa. Quando aconteceu, tu não disse assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Sou eu, Deus, que estou declarando hoje que a trampa do teu inimigo caiu por terra, porque eu já assinei esse documento, e eu assinei como vitória. O decreto era para ser falência, o decreto era para ser perda, mas hoje Deus Todo-Poderoso vem e fala: eu coloquei o carimbo de vitória nesse documento. Satanás não sai vitorioso, porque eu sou teu juiz, diz o Senhor. Você não está sozinho, não. Tem um Deus que está contigo. Aquela menina, quando sai do terreno, ela não pergunta para mim o que aconteceu. Ela não pergunta para mim: Sandra, o que houve? Ela só dá um sorriso e diz assim: Sandra, eu vim com você na sua igreja. Você vai agora na minha? Eu tive que ir. Vocês dão risada porque não é vocês, né? A minha perna tremia, meu coração disparou, e eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Eu fui na igreja com ela. Isso aqui é um despertamento para quem tem o trabalho de evangelismo, seja domiciliar, seja externo, seja no campo. Eu fui na igreja, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra, eu confesso que eu até recebi a palavra, eu só não entreguei minha vida para Jesus. Parece ser desanimador isso, né? Mas eu fico feliz de ter acontecido isso, porque eu posso falar com propriedade. Eu lembro que falavam assim: você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu dizia: não posso, eu tenho aliança com fulano, com ciclano, amarrada ali. Mas só que depois que eu saí de lá, nunca mais eu fui a mesma. Depois que eu saí de lá, embora eu não tivesse me convertido, pastor, embora eu roubasse, prostituísse, eu lembrava: Jesus me ama. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade na área do evangelismo, o evangelismo domiciliar. Já pastor, a ordem já veio na igreja umas 100 vezes, que nada, ele não vem na frente e não aceita Jesus. Ele não aceita Jesus porque você é chata.
Ou ela não aceita Jesus porque você é chato. A pior coisa que tem é alguém ficar na cabeça da gente falando: você vai para o inferno, viu? Porque se você não se converter, porque... Para com isso, é chato isso. Uma vez que a semente foi lançada, ninguém mais rouba a semente do coração da gente. Uma vez que a semente foi lançada, ninguém mais tira a semente de dentro do nosso coração. Ah não, você já trouxe, a pessoa já chorou, a pessoa já recebeu a presença. Agora só espere que no tempo determinado ela vai dar o fruto da salvação. Agora você fica falando, fica jogando muita água, encharca. E quando encharca, perde a semente. Segura firme, fecha a boca e diz: eu sei que a obra que tem que ser feita, o Espírito Santo já está fazendo. Eu estou fazendo a minha parte, que é evangelizar, amar e trazer para perto. Depois de alguns anos, a minha mãe fica doente. Eu acho que eu tenho 10 minutos. É 7, mas eu estou aumentando para 10. Quantos podem dar uma hora para mim? Vigília, pastor Marquinhos. Posso fazer nada. Pastor Marquinhos já levantou a placa assim, já baixou, mas a igreja já deu 10. Brincadeira, irmãos. Quando chegou o tempo da salvação na minha casa, a minha mãe teve um nódulo maligno na cabeça. Talvez não dê tempo de contar meu testemunho completo, mas tem alguns pontos que eu preciso deixar nesse altar. A minha mãe teve um nódulo maligno na cabeça. Através daquele nódulo, a minha mãe perdeu os movimentos da parte esquerda. O nódulo era do lado direito. A minha mãe perdeu o movimento do lado esquerdo. A minha mãe, ela é alcoólatra, ela bebia 2, 3 litros de pinga diariamente. A minha mãe, ela está ali bêbado, e eu estou andando na rua desolada. Eu estou na fila do CRAS, onde as pessoas são abastecidas por cesta básica, e eu pego a minha cesta e estou vindo embora a pé, triste. O pastor da igreja para, e ele diz assim: dona Sandra, eu era uma menina, você quer que eu leve a sua cesta? E eu falei: eu quero. Eu entreguei a cesta para ele. Quando eu fui entrar no carro, ele fechou a porta. Eu falei: olha como que esses crentes são engraçados, né? Se ele vai na minha casa, custa levar eu? Mas aí eu percebi que o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela não coloca qualquer um dentro da sua casa. Ela não coloca qualquer um dentro do seu carro. Ei, eu sei que eu não vou ter tempo de ter esse diálogo com as mulheres, principalmente com as mulheres. Para com esse negócio de fazer seu marido de Uber. Eu sou uma pastora que estou aqui. Eu pastorei uma igreja durante 17 anos. Eu falo que eu era meio lesada, mas está tudo sob o controle de Deus. Não é nada de mágoa, não é nada que não esqueceu, não é nada que não perdoou. É só testemunho mesmo. Eu usava um cabelão black, top, essas negras meio americanizadas de Brooklyn. E aí, um casal bonito pastoreando uma igreja, mas eu era daquela assim: amor, sabe a Ana mora lá longe, você não vai buscar a Ana? É Uber, meu marido. Ô filha, para de ficar liberando seu marido para lá e para cá. Às vezes eu não ia porque eu queria arrumar o cabelo. Hoje eu falo: eu prefiro ter ficado descabelada, sem chifre, do que o cabelo arrumado, chifruda. Você resolve agora. Não, amor, eu não vou porque eu tenho que fazer escova. Vai de escovada mesmo, minha filha. Faz a escova um dia antes, dorme com um pano na cabeça. Não, não pode dormir com um pano na cabeça. Eu falo que tem pessoas que chegam e falam assim: pastor, eu queria tanto que Deus restaurasse meu casamento. E aí você vai espiar, abençoado, está dormindo com a camiseta: eu amo o pastor Marquinho. Aí não tem oração, né? Não tem oração que dê certo, pastor. Eu tenho. Então não, você tem que estar bonita, você tem que estar linda, você tem que estar... marido, você tem que ser homem. Marido tem que ser homem. Você não precisa ser super homem. Diga: eu não preciso ser super homem. Acabou os homens dessa casa? Os que sobraram, diga: eu não preciso ser super homem. Basta ser homem. É porque tem homem que esquece o que é ser homem. Chega o desemprego, cai na depressão. Ai, pastor, eu sou fraca porque minha esposa ganha mais do que eu. Ô filho, se você é macho, não tem salário que roube a sua identidade.
Porque o bom homem é aquele que é provedor, o bom homem é aquele que cuida, o bom homem é aquele que traz segurança, que traz acalento. O bom homem é aquele quando a esposa, nem precisa ser muito detalhista, né? Porque tem roupa que a gente compra hoje, mas a gente não quer que ele saiba que comprou hoje, né? Então não precisa ser muito detalhista também. Mas quer que elogie, olha como você está linda, como essa cor fica bem para você. Seja homem. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma caixa de bombom. Compra uma bala. E chega nessa casa e diz: eu estava na rua e lembrei de você, meu amor. Seja macho. Mostre para ela que o que ela tem em casa vale a pena. Eu vejo as pessoas pregarem tanto que a mulher tem que lavar, tem que passar. Não, quem tem que fazer isso é a empregada doméstica. A gente tem que se cuidar, tem que se amar, tem que cuidar da família, sabe? Ah, pastor, eu não teria para pagar uma empregada. Mas não se fique se matando, porque lençol vai embora, prato vai embora, a sua família precisa permanecer. Não seja bitulada. Não perca os melhores momentos de passar com a sua família num parque, num lazer, porque você tem louça para lavar. Ah, porque você tem roupa para passar. Não, uma camiseta a mais não vai mudar. Larga lá, vai cuidar da sua casa, vai viver momentos de alegria. Tira essa cara de ruindade que você tem. Ah, pastor, minha cara é fechada porque eu não tenho dente. Coloca a máscara. O problema do riso é esse. Resolveu. Mas arruma a sua cara. Não fica assim não. A minha mãe está enfrentando câncer. Eu estou sozinha. Eu tenho um filho. Eu tenho tantas pautas para falar, sabe, pastor? Eu sou mãe solteira. Tive um filho nas noitadas de carnaval, baladas da bebida. Nasceu o Jonatas. Se eu tiver a oportunidade de vir outro dia, eu vou falar da rejeição que o meu filho sofreu no ventre, e o que eu colhi depois que ele cresceu, e o que ele é hoje. Tem muita coisa, mas eu vou voltar na minha mãe. A minha mãe está ali com câncer, andando toda torta. O pastor leva a minha cesta. Eu volto para o bar. Voltei no bar, estou lá bebendo. De repente, me vem aquela nostalgia, e eu lembro que Jesus me ama. Eu entro no banheiro, começo a chorar, e eu digo assim: Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe. Quem que eu era? Ninguém aos meus olhos, mas aos olhos de Deus um projeto maravilhoso para acontecer. Talvez você chegou aqui e está dizendo: eu sou ninguém. Deus está dizendo que você não tem noção o que eu vou fazer com você. Eu estou naquele bar bêbada, eu dobro os meus joelhos dentro do banheiro e eu digo: Senhor, se o Senhor me ama, cura minha mãe. Eu perdi meu pai com 12 anos. Minha mãe na época quando ela estava com câncer, tinha 37 anos de idade, 38. Minha mãe ficou viúva. Não, minha mãe tinha 40 anos quando ela teve câncer. E eu saio daquele bar e vou para casa. Quando eu chego em casa, minha mãe fala assim: filha, o pastor trouxe sua cesta. Eu falei: mãe, tá. Ela falou assim: filha, por que você não dá sua cesta para o pastor? Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, pobre ajudando pobre? Porque nós éramos muito pobres. E a minha mãe falou: eu tenho observado a vida desse pastor. Esse pastor, quando ele sai para trabalhar, os filhos vão até a porta com ele. Ele beija o filho, beija a esposa. Eles vão sair, ele abre a porta do carro para ela entrar. Sabe o que minha mãe estava falando? Algo que nós nunca tínhamos: família. Prega o evangelho. Se preciso, use palavras. A minha mãe estava dando testemunho da família daquele pastor, da bondade que ele via aquele homem derramar sobre a vida da esposa, sobre a vida dos filhos. Talvez você está aí sendo um pregador eloquente que pula, sapateia, revela, e não teve coragem de abrir a porta do carro para tua esposa hoje, não teve coragem de abraçar teu filho hoje. Oh, querido, alguém está te observando, sorria. Você está sendo filmado por onde você menos espera. Aquela mulher macumbeira, mãe de santo, ela falou: aquela casa tem uma família. Eu pego a cesta e eu vou levar para o pastor. Quando eu chego ali na igreja, eu vou me ajeitando que eu estou terminando. Eu preciso de um óleo, pastor. Eu preciso de um óleo. Quando eu chego ali na igreja, que eu entrego, o pastor vem vindo no corredor, ele olha para mim e fala: Deus já tinha dito que você viria. Ele vem ao meu encontro, ele abre o portão, pega a cesta, convida eu para entrar.
Eu entro, ele chama a família dele, ele fala: eu quero orar por você. Quando ele está orando por mim, ele diz: Senhor, está aqui a tua filha, que fez uma oração, obrigada, no banheiro daquele bar. As lágrimas desceram e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu saí dali transformada. Eu confesso, irmãs, que daquele dia eu saí dali crente. Eu cheguei em casa, minha mãe doente. Eu falei: mãe, eu aceitei Jesus. Minha mãe falou: ah, não. Você também? Só que minha mãe já não tinha tanta força para guerrear. Eu nos cultos, eu ia no culto, sou assembleiana. Chegava lá no culto, quando as irmãs faziam aquele gesto, vamos levantar para cantar, minha mãe lá fora, as irmãs faziam assim, minha mãe lá fora dizia: não, cara querendo performa Jesus. Bêbada. As lágrimas desciam dos meus olhos, e eu dizia: até quando? Quando deu 45 dias de evangelho, o meu pastor disse para mim: nós vamos fazer um culto na sua casa. E ele foi algumas irmãs, e chegando ali, eles oraram pela minha mãe. A minha mãe tinha acabado de chegar do bar com 1 litro de pinga, dentro de um saco de papel. A minha mãe, eu falei: mãe, não bebe não, porque as irmãs são tudo cheirosas, e só a senhora vai ficar cheirando pinga aqui em casa. E ela falou: eu não queria nem que esses crentes viessem aqui e tal. Reclamou, pegou o litro de pinga dela, colocou atrás do botijão de gás, lacrado, do jeito que estava. As irmãs chegaram, fizeram o culto, e quando terminou o culto, minha mãe estava chorando bastante. Eu falei: ela vai aceitar Jesus. Ela não aceitou. Os pastores foram embora, as irmãs foram embora. Ela falou: graças a Deus que esse povo foi embora. Eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Quando ela vai pegar a pinguinha que ela tinha colocado lacrado dentro do saco de papel, atrás do botijão de gás, que ela levanta, o litro de pinga estava totalmente vazio. Ela começa a chorar, ela cai de joelhos, ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Se é para Jesus, dá um glória aí. Se é para Jesus, grita um aleluia. Eu estou declarando sobre a sua casa que os sinais em maravilha vão te alcançar. Eu estou declarando que não vai ser no muito falar, mas os sinais e maravilhas de Deus vai te alcançar. A minha mãe aceitou Jesus. Eu e minha mãe. Meu pastor, ele dizia assim, porque o beneplácito do benevolente é o analfabeta, do inefável dizia: o que será que é bolacha isso aí que ele está falando? Aí eu falei para minha mãe: mãe, olha, tem um plástico que eu tenho que falar, mas eu não sei falar. A senhora dorme, mas segura Jesus aí, que amanhã cedo o pastor vai trazer o beneplácito para a senhora. Eu não sabia o que era. Amanhã cedo o pastor vai trazer o beneplácito para a senhora, mas não larga de Jesus não. Quando foi cedo, quando foi de madrugada, a minha mãe teve uma crise convulsiva. Ela vomitou uma bola. Nessa bola tinha chicletes, tinha lápis, tinha cigarro, tinha cabelo. Eu saio correndo, chamo meu pastor vem, estoura aquela bola, começa um odor fétido dentro da casa. Minha mãe começa a se contorcer, babar, e ela desmaia. O meu pastor falou assim: dorme tranquila, que chegou libertação e salvação para a tua casa. Você pode ser profeta e dizer: chegou libertação e salvação para minha casa? Chegou libertação e salvação para a nossa casa. Pela manhã, quando eu acordei, minha mãe já estava acordada, cantando as músicas seculares. E aonde ela tinha o nódulo do câncer, tinha 15 pontos. Deus curou minha mãe do câncer. Eu tive o privilégio de ver a minha mãe no terreiro, mas eu tive a desgraça de ver minha mãe no terreiro, mas eu tive o privilégio de ver minha mãe servindo a Jesus. Eu tive o privilégio de ter uma mãe que eu chegava em casa, ela estava orando por mim, de jejum, me ensinando a servir a Jesus com fidelidade. Deus mudou a história da minha família, Deus mudou a história da minha casa. Eu lembro que eu chegava na igreja com um shortinho toda calorosa, e as minha pastora toda chique, toda Ana Lisa, ela chegou para mim um dia, ela disse assim: linda, na minha casa tem um chá das amigas. Eu falei: é? Ela falou assim:
as minhas amigas, a gente leva umas roupas e faz um chá e a gente faz troca de roupa. Você não quer participar? Eu falei para ela, da biqueira quebrada. Falei, como que é esse negócio? Ela falou, você leva, não precisa levar nada, não precisa levar pão, nada, não precisa levar nada. Só leva umas roupas que você não gosta. Eu tinha 4 shortinhos jeans, 6 mini blusas, 4 cartinhos podres. Ela falou, leva que lá a gente faz troca de roupa. Eu falei, ela falou, a gente bazar, amigas, uma das outras. Eu falei, tá bom, peguei meus 4 shortinhos, minhas blusinhas, com a minha sacolinha de mercado. Cheguei lá, coloquei no bazar das amigas e tomei chá, levantei até o dedinho assim. Tomei chá e elas falavam, eu também falava. E aí uma vinha pegava meus shorts podres. Dizia, olha que shorts lindo. Esse short, se eu cortar e fazer não sei o que, dá para fazer lixo. Mas eu não tinha coragem. Outra pegava, olha essa blusa, olha a estampa. E quando eu percebi, eu estava indo embora com roupa normal, com calça comprida, com saia. Uma igreja que incluía. E querido, inclusão não é aceitação de pecado. Inclusão é trazer as pessoas para perto e se sentir igual. Não, talvez você está olhando e dizendo, olha, fulano veio de novo com esse sapato, você tem mais que um? Dá para ela. Faz um chá das amigas, convida as mais necessitadas, as vulneráveis, para participar. Inclusão não é apoio de pecado, não. Inclusão é fazer as pessoas ficarem do mesmo nível. Eu lembro que no outro dia eu já cheguei no culto de saia, salto alto, toda... No ano de 2017, o Senhor fez um desafio comigo. Todo ano eu paro no dia 25 de dezembro e volto 2 de janeiro. É um ano que eu tiro, esse final de ano eu tiro para descansar. E ao mesmo tempo eu já aproveito de jejuar, já me recuo, fico dentro de casa, fico guardando o que Deus tem para o próximo ano. E no ano de 2017 Deus falou para mim assim, eu posso levar tudo que você tem? E eu falei, Deus, se não for para mim passar vergonha, porque Deus não passa vergonha. Falei, se não for para mim passar vergonha, pode levar. E Deus levou tudo. Deus levou minha mãe no meu colo, morreu de câncer. Ela no meu colo, ela olhou para mim, eu chorando muito. E ela disse assim, Sandra, eu tive um sonho. Eu estava passando pela dor da separação, através depois de muita traição, muito engano, muita mentira. Eu estava passando por essa dor. E aí a minha mãe me abraça, ela fala, filha, eu tive um sonho. Eu estava subindo uma escada e eu estava cansada. E eu me voltei, olhei para cima, tinha um homem de branco, ele disse para mim, vem. E eu falei para aquele homem, não, eu vou descer, que eu preciso descansar e cuidar da Sandra. E aquele homem de branco disse assim, não, você sobe comigo e da Sandra cuido eu. Ele falou, filha, eu entendi, eu vou morrer. Eu falei, mãe. Ela falou, eu vou morrer. E aí eu comecei a chorar, abracei ela, ela falou, filha, você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Olha para alguém e diz, você é escolhido. O escolhido não tem escolha. Cadê a minha garrafa de água que vocês esconderam? Deixa só a pequenininha aqui. Isso, eu seguro aqui, obrigado, viu meu amor? O escolhido não tem escolha. Você sabe que às vezes tem dia que eu estou cansada, tem dia que eu tenho problemas. Olha, você tem problema? Também tenho. Mas isso aí não impede de eu levar a palavra. Isso aí não impede de dar um sorriso para alguém. Porque eu entendi que eu sou escolhida, obrigada. Eu entendi que eu sou escolhida. E o escolhido, ele não tem. Para de fazer charminho. Não convidam você para um evangelismo, talvez para um chá das amigas, para uma escola de líderes. É um tal de dor de cabeça, é dor no dedo do pé, é porque brigou com o marido, é porque o marido colocou óculos, é porque o marido tirou óculos. Não, você é escolhido. Você não tem escolha. Aquilo que Deus chamou você para fazer, é você quem vai fazer. Ninguém vai fazer no seu lugar. E eu entendi que eu sou uma escolhida. E aí ela disse assim para mim, ó filha, aí tem outra, hein? Carrega a sua cruz, não arraste. Talvez você pergunte, pastora, por que você é careca? Porque nesse mesmo ano de 2017,
através de um estresse muito nervoso, com a morte da minha mãe, a minha separação, o divórcio do meu filho, a ida embora do meu neto, eu caio de cama numa depressão. E nessa depressão eu começo a perder o cabelo. O meu neto, na época ele tinha 8 anos de idade. Eu estou ali morrendo. O meu neto está brincando de drone. E eu chego, tiro o drone da mão dele, porque ele está fazendo, o drone não, o controle. Ele está com o controle, brincando com o drone dele, drone infantil. E o drone está voando bem baixinho, abaixa. E eu chego ferida, machucada. Eu pego o controle da mão dele e falo: ei, João Pedro, você não sabe fazer nada mesmo, não? Pego o controle dele, começo a brincar com o drone dele. E o drone dele sobe, sobe, sobe. Eu quase que eu achei ele aqui no Acre. Sumiu. Ele ficou olhando para mim, eu com o controle na mão, ele olhava para minha mão, olhava para a parede subindo, olhava para minha mão. Eu falei: filho, não chora, a avó vai dar outro drone para você. E eu dei outro drone para ele. E aí um dia eu chorando muito, cabelo caindo, a boca torta, e as lutas vindo, a prova chegando apertada. O meu neto chega até mim e fala: vó, eu acho que você não é crente. Um menino de 8 anos. Eu falei: João Pedro do céu, falei: você não sabe o que sua avó está enfrentando. Ele falou: sabe por quê, vó? Eu estou vendo que a senhora está muito preocupada da altura do drone. A importância não é a altura do drone, o importante é na mão de quem está o controle. Essa palavra serve para mim e para você. Talvez você está preocupado se você está lá em cima ou se está embaixo. Isso aí não tem importância nenhuma. O importante é que o controle da tua vida está na mão de Deus. E se o controle da sua vida está na mão de Deus, tem hora de você estar embaixo e também tem hora de você estar em cima. Oh, minha linda, fica com a mão erguida. Às vezes eu conto do meu divórcio. É você mesmo de um. Às vezes eu conto do meu divórcio, as pessoas pensam que eu não superei. Mas no meio dessas dores do divórcio, Deus falou para mim assim: eu sou teu marido. E eu falei para Deus: eu não quero que o Senhor seja meu marido. Marido é aquele que dá flor, marido é aquele que leva a passear, leva a jantar fora, dá presente. E Deus falou assim: fica tranquilo, eu vou cuidar de você. E a partir daquele momento, Deus começou a cuidar da minha vida. Começou a cuidar de mim nos detalhes. Eu não sou rica, mas não me falta nada. Eu cheguei aqui no Acre, já lacrei numa bolsa. Dá minha bolsa para me mostrar para todo mundo. Porque eu sou dessas, eu gosto de ostentar. Cheguei aqui na cama, meu marido deixou lá para quem? Para mim. Meu estilinho, ó. Talvez se eu viesse aqui sem direção, eu teria que estar pedindo emprestado, teria que estar pedindo mendigando. Mas aí o Deus disse assim: o homem pode te rejeitar, mas sou eu, Deus, que te aceito. Hoje, nessa noite, o Eterno está dizendo: eu estou te abraçando. Eu estou curando as feridas sentimentais do teu coração. Eu estou dizendo para você nessa noite, olha aqui para mim. Eu estou dizendo para você aqui nessa noite, que Ele está curando as dores da tua alma. Todo espírito de rejeição, de timidez que está assolado sobre a tua vida, está caindo por terra hoje, porque o teu Criador, Ele é o teu marido. Vai dar minha bolsa. Estica o braço, mulher. Ei, Pedro ligeiro. É Pedro. Pedro é sanguíneo, é eu estou dentro. Deus começou a cuidar de mim, cuidou da minha casa. Cuida de mim, cuida da minha casa. Para não estender, essa mulher que está aqui hoje, eu falo menina. Sabe por quê? Porque Satanás tentou roubar a minha infância. E hoje eu sou tão feliz como uma menina. Eu sou alegre, eu me divirto com qualquer coisa, eu sou feliz. Qualquer coisa, modo de dizer, né? Não qualquer coisa, porque hoje eu sou amada. Eu me valorizo. Eu descobri que depois do amor de Deus, o maior amor que eu posso sentir é o amor próprio. Se eu não me amar, não tenho condições de amar ninguém. Eu saí de um ciclo de dependência emocional. Eu só posso ser feliz. Eu não tenho outra razão para não glorificar e não agradecer a Deus. Deus falou para mim: eu vou levar você nos 4 cantos dessa terra. E Deus, quantos acreditam em promessa? Eu também levantava meu braço e dizia: eu acredito. E um dia o telefone tocou. E uma pastora falou assim: pastora Sandra. Eu falei:
Ela falou: estou ligando, queria trazer você para vir pregar aqui na Inglaterra. Eu falei: eu vou sim, que bairro que fica? Ela falou: na Inglaterra, pastor. Eu falei: eu já entendi, só estou perguntando que bairro. E ela falou: não, Inglaterra, longe. Eu não tinha passaporte e eu nem sei falar inglês, mas eu cheguei na Inglaterra. A minha primeira viagem internacional foi tão interessante que a aeromoça: o inglês é meu, senhor. Cada um com o inglês que conhece. A aeromoça passava com o carrinho, eu fui por conexão a Amsterdã. A aeromoça passava com o carrinho: espero still sorry. Eu olhava para a moça. A moça voltava: still now, sorry. E o povo comeu, o povo ganhou travesseiro. E eu falei: meu Deus, que a tua graça me alcance nesse voo. Até que ela parou de frente para mim, Pedro, e ela fez Ikismik Springs. Aí ela e eu falei: bora, vamos lá. Aí ela fez o sinal para mim, que é para mim ter calma. E ela fez assim: Ik story Siri ou Ik stick ticket, viu? Daí ela falou: ticket. Eu falei: é isso, frango, asa, eu comi o ticket. Que delícia. Agora eu já sei falar 3 palavras em inglês. Oh my God, yes. E sorry. O sorry é o mais chique de todos. Quando você bate em alguém, você fala sorry. Eu andava batendo em estátua e dizia sorry, sorry, sorry. Gastei o meu inglês. Eu fui à Inglaterra, eu fui a Portugal, fui a Londres, a Boston. Agora, esse mês que vai entrar, mês de agosto, eu vou estar na Itália. E Deus tem me levado aos 4 cantos dessa terra. Deus tem resgatado. O mesmo Deus que resgatou Israel é o mesmo Deus que resgatou a minha história. O mesmo Deus que chegou usando Isaías, o profeta messiânico, e dizendo: operando eu, quem impedirá? É o mesmo Deus que está operando na minha vida. Eu lembro que logo que eu aceitei, entreguei, derramei a minha vida nas mãos do Senhor, eu fui com meu filho no Praise Center. Eu sei que o Acre é muito longe de São Paulo, mas alguém já ouviu falar de Praise Center. Já é um parque que está fechado. E eu fui nesse parque, eu fui com meu filho, e lá eu não tinha dinheiro para nada. Eu paguei o passaporte, a passagem do ônibus. Eu fui porque a igreja fez uma excursão, e aí meu filho ouviu e queria ir. Hoje meu filho tem 39 anos. E eu fui com meu filho. Chegou lá no parque, eu levei uma garrafinha de guaraná e algumas bolachas soltas, doce e salgado. Eu brinco com ele que parece que o devorador pegou ele quando ele chegou no parque. Nem meia hora, já não tinha guaraná, já não tinha mais bolacha, também não tinha dinheiro. E aí eu ficava observando as pessoas comendo lanche, algumas jogavam quase inteiro. Eu disfarçava enquanto meu filho estava no brinquedo, ia lá, pegava o lanche, mordia a parte de comida, eu comia e ficava esperando ele com o lanche. Quando ele chegava perto de mim, ele falava: mãe, você compra lanche e come quase tudo. Ele era a terceira pessoa do lanche. Eu pegava a batata do chão, juntava, fazia o saquinho para entregar para ele. Satanás quis brincar comigo, pastor. Há uns 2 anos atrás, há 1 ano e meio, 2 anos, eu entrei numa melancolia, uma tristeza. Comecei a olhar para trás. Eu falei: nossa, eu catei lixo para o meu filho comer. E aí Deus falou para mim: para de ser ingrata. Que quando seu filho tinha 8 anos, você precisou catar lixo. Mas esse ano, você estava em Orlando com o seu neto na Disney, pagando com o seu dinheiro. Ei, esquece as coisas que para trás ficaram e começa a olhar para frente, para aquilo que Deus tem para fazer para você. Não deixa o adversário da nossa alma acorrentar você nas dores do teu passado. Não deixa o adversário da nossa alma acorrentar você nas dores daquilo que se foi. Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Eu não estou vivendo as maldições dos meus ancestrais, mas eu estou vivendo o futuro que o Deus escreveu para mim.
Ei, querida, você não foi chamado e nem chamado para andar encurvada como aquela mulher que encontramos no livro de Lucas, que o inimigo encurvou no meio das decepções. Mas você foi chamado para se levantar hoje e dizer: eu conheço um Deus que resgata, eu conheço um Deus que escreve coisas novas. Eu esqueço as dores, as mágoas que fizeram sobre a minha vida, e eu prossigo para as bênçãos que Deus escreveu para mim.